Vamos estudar agora mais uma grandeza vetorial, a velocidade vetorial instantânea. Assim como a velocidade escalar instantânea, a velocidade vetorial instantânea indica a rapidez do corpo. Quanto maior, quanto mais intensa a velocidade vetorial instantânea, mais rápido o corpo está se movimentando. Agora, como uma grandeza vetorial, ela tem orientação espacial. E essa orientação espacial serve para informar para onde o corpo vai. Velocidade vetorial instantânea é a grandeza vetorial, que sempre indica para onde o corpo vai. Vamos supor o seguinte, que eu tenho um cavaleiro aqui. Ele está se movimentando, por exemplo, para a direita. Tá certo? Se ele está se movimentando para a direita, podemos dizer que a trajetória desse cavaleiro é esta daqui, né? Olha aqui o cavalo indo para a direita. Está aqui a trajetória. Nesse caso, a trajetória é horizontal. Tudo bem? Bom, vamos lá então. Como é que a gente marca a velocidade vetorial aqui? Não se esqueça, velocidade vetorial é a grandeza que sempre fala para onde o corpo vai. Se o cavalo e o cavaleiro estão indo para a direita, a velocidade vetorial aqui é um vetor apontando para a direita. Tá ok? Olha aqui, é um vetor apontando para a direita. Uma informação importante, a velocidade vetorial sempre é paralela à trajetória. Sempre tem direção paralela ou tangente à trajetória. E o sentido sempre indica para onde o corpo vai. Vamos para mais um exemplo, que é um helicóptero se movimentando, indo para a direita, por exemplo, e a diferença desse exemplo para o anterior é que nossa trajetória é curva. Como é que a gente representa a velocidade vetorial se a trajetória for curva? Bom, em cima da imagem do corpo, seja essa da esquerda, essa do meio, essa da direita, a gente vai desenhar uma reta que é tangente ao corpo, tá? Aí a tangente é trajetória. Dá uma olhadinha aqui, olha só. Sempre tangente à trajetória. Perfeito? Não importa a posição. E aí você vai marcar a velocidade vetorial. Saindo aqui do corpo, olha só. A velocidade vetorial tem a mesma direção dessa reta que é tangente e com o sentido do movimento. Aqui para a direita, aqui também para a direita. Mesma coisa aqui na última posição. A velocidade vetorial aqui para a direita. Assim sendo, podemos dizer que velocidade vetorial instantânea, como é uma grandeza vetorial, para caracterizar, precisamos informar três coisinhas: a intensidade, a direção e o sentido. Ok? Intensidade da velocidade vetorial instantânea é igual ao módulo da velocidade escalar instantânea. E os dois, você olha em que lugar? No mesmo lugar, que é no bom e velho velocímetro. Direção da velocidade vetorial instantânea, aí depende. Depende do quê? Se a trajetória é retilínea, ok? Se é uma reta, ou se é curvilínea, se é uma curva. Se a trajetória for retilínea, a direção da velocidade vetorial sempre é paralela. Paralela a quem? Paralela à trajetória. Certo? Já se for curvilínea, a direção da velocidade vetorial sempre é tangente à trajetória. Sentido da velocidade vetorial. Não se esqueça, velocidade vetorial instantânea é a grandeza que sempre indica para onde o corpo vai. Então o sentido da velocidade vetorial instantânea sempre é o mesmo do movimento. O do movimento. Para quê? Para sempre indicar para onde o corpo vai. Vamos para mais uma análise. Imagine que o cavalo está indo para a direita e a velocidade mantém intensidade constante. Note que se tirarmos as fotos decorrido o mesmo intervalo de tempo, as distâncias são as mesmas. Vamos representar aqui a trajetória. Como é que a gente marca aqui a velocidade vetorial? Bom, vamos lá dar uma olhadinha então.
Aqui está a velocidade vetorial no primeiro caso. Para a direita, indicando para onde o corpo vai. Daqui para cá, não se altera. Está aqui a velocidade vetorial para a direita também. E aqui também para a direita. Note que, se a intensidade não varia, o tamanho do vetor continua o mesmo. Tá ok? Isso daqui, esse tipo de movimento, a gente já viu, é chamado de movimento uniforme. Perfeito? Nesse caso, com uma trajetória retilínea, é um movimento retilíneo e uniforme. Vamos para mais um exemplo, que é esse daqui. Está aqui a trajetória. Note que, se tirarmos as fotos decorrido o mesmo intervalo de tempo, as distâncias estão aumentando, que é um indicativo que a intensidade da velocidade vetorial está aumentando. Então, aqui a velocidade vetorial continua sendo para a direita, com uma certa intensidade. Daqui para cá, a intensidade vai aumentar, ok? E daqui para cá, para essa foto, aumenta mais ainda, tá? Intensidade da velocidade vetorial aumentando. Esse movimento é chamado de movimento acelerado. E o último caso que a gente vai analisar é esse daqui. Tá? Trajetória aqui de novo. Note que, se tirarmos as fotos mais uma vez, decorrido o mesmo intervalo de tempo, as distâncias entre as fotos estão diminuindo. Logo, a intensidade da velocidade vetorial também está diminuindo. Aqui está a velocidade vetorial, mais uma vez, indicando para onde o corpo vai. Ok? Daqui para cá, a intensidade da velocidade vetorial diminui. E daqui para cá, diminui mais ainda. Intensidade da velocidade vetorial diminuindo. Esse movimento aqui é chamado de um movimento retardado. Ok? Em todos os casos, o movimento foi retilíneo. Ou seja, no primeiro caso foi retilíneo e uniforme. Segundo, retilíneo acelerado. Terceiro, retilíneo e retardado. Vimos até agora movimento retilíneo, que é uniforme. Movimento retilíneo, que pode ser acelerado. Movimento retilíneo retardado. Uniforme quer dizer que a velocidade vetorial não varia em intensidade. Acelerado aumenta a intensidade da velocidade vetorial. Retardado diminui a intensidade da velocidade vetorial. Agora, retilíneo. Retilíneo quer dizer que a trajetória é retilínea. Mas tem mais uma coisa importante sobre esses tais movimentos retilíneos. Pessoal, vão marcar aqui a velocidade vetorial em 2 instantes quaisquer. Por exemplo, aqui a velocidade vetorial é v, e aqui, pouco importa se aumenta, diminui ou fica a mesma coisa, aqui está a velocidade vetorial v', tá? Quando o movimento for retilíneo, eu quero que você perceba, a direção da velocidade vetorial não varia. Ok? Então, toda vez, movimento retilíneo, direção de v não varia. Se for uniforme, a intensidade também não. Se for acelerado, a intensidade da velocidade vetorial aumenta. Se for retardado, a intensidade da velocidade vetorial diminui. Agora, apesar de a gente ter visto até agora apenas movimentos retilíneos, os movimentos também podem ser curvilíneos. Eu posso ter movimento curvilíneo uniforme, posso ter movimento curvilíneo acelerado, posso ter movimento curvilíneo e retardado. Aqui no movimento curvilíneo, também vale um comentário que é importante. Vamos pegar a velocidade vetorial em 2 momentos. Por exemplo, aqui nessa posição, olha a velocidade vetorial. E aqui nessa posição, olha aqui a velocidade vetorial. O que eu quero que você perceba é que, diferentemente dos movimentos retilíneos, quando o movimento é curvilíneo, a direção da velocidade vetorial necessariamente varia. Ok? Se for curvilíneo e uniforme, a intensidade da velocidade vetorial não varia, a direção da velocidade vetorial varia.
Se for curvilíneo acelerado, a direção da velocidade vetorial varia, a intensidade da velocidade vetorial também varia, nesse caso aumenta. Se for curvilíneo retardado, curvilíneo, a direção da velocidade vetorial varia, se for retardado, a intensidade da velocidade vetorial diminui.